Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre a síndrome do pânico. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a ansiedade excessiva causa o pânico. E o pânico, se não for bem tratado, ele leva à depressão. E a depressão leva a outros transtornos, como os transtornos bipolares 1, que é a mania, e o transtorno bipolar 2, que é a hipomania. E também pode levar à distinia, que pode estar ligada à ansiedade, mas em crianças com TDAH. A síndrome do pânico é caracterizada pela repetição de várias crises de ansiedade. Então, você vai tendo várias crises de ansiedade que vai levar ao pânico. E se o pânico não for bem tratado, leva à depressão. E aí, consequentemente, pode levar então a esses transtornos de humor que eu agora citei. A síndrome do pânico, ela também é chamada de transtorno do pânico, o TP, que são ataques recorrentes com sensações desagradáveis e terríveis de medo e de mal-estar intenso. Esses ataques, eles acontecem em momentos inesperados, por isso que você diz assim, eu estava na rua e de repente eu tive um ataque de pânico. Eu estava muito bem num churrasco e de repente eu tive um ataque de pânico. Então ele acontece sim, pode acontecer em momentos inesperados e aumentam progressivamente, alcançando uma intensidade em até 10 minutos de ataque, né? Mas que pode durar até 20 minutos. Após esse tempo, a sensação é de fraqueza e de angústia, o que faz com que a gente pense que a crise ainda não acabou, né? Para você entender um pouco mais, vou explicar rapidamente como funciona o nosso sistema nervoso autônomo e que você vai entender, então, o porquê disso, né? O sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é quem regula as funções que não estão sob o controle da nossa consciência, como a respiração, a circulação, a frequência cardíaca, a digestão, certo? Você não pensa, bom, agora eu vou respirar. Você simplesmente respira. Agora meu sangue vai circular por aqui ou por ali. Não, o sangue circula por todo o seu corpo sem você ter consciência disso, né? Então, o seu coração ele bate assim, o assado, você não tem controle, é tudo involuntário, tá? É tudo automático, independente da sua vontade. Já o sistema parasimpático é o contrário, né? Ele contrai a pupila, ele produz saliva, abranda o ritmo cardíaco, né? E o organismo entra num estado de relaxamento. Então, aonde que a crise do pânico acontece, né? Onde que ela dispara? No sistema nervoso simpático, isso mesmo, né? Que é onde acontece de forma involuntária, automática, né? Então, que coloca o nosso organismo em situação de luta, fuga ou congelamento. Mas quem que envia a informação para o sistema nervoso simpático? O tálamo. O tálamo é um órgão que possui um tamanho de cerca de 3 centímetros, assim como uma castanha, tá? E ele é formado por 2 massas ovuladas de substância cinzenta. É quem recebe e seleciona grande parte das informações que chegam do nosso meio externo, através dos nossos canais sensoriais. E o tálamo também serve de alerta, né? Ao detectar situação de perigo, enviando o sinal para a amígdala e o córtex cerebral. Então, é a amígdala
que fica lá no nosso sistema límbico, né? Quem ativa o sistema nervoso simpático. Tá conseguindo entender? Então, o tálamo recebe, situação de perigo, manda para a amígdala e manda para o córtex, né? Só que a amígdala, vou explicar melhor, só que eu quero que você entenda um pouquinho mais, tá? É para você entender que nós temos duas amígdalas, né? Uma em cada parte do nosso cérebro, né? Uma de cada lado, uma em cada hemisfério do nosso cérebro. Não confunda com a amígdala da garganta, certo? São amígdalas cerebrais. Você quer saber onde fica a amígdala? É só você apontar um dedo para o olho, né? Aponta um dedo para o olho e outro para o ouvido, né? Então, um para o olho, deixa eu ver qual é o olho, esse aqui, né? Um para o olho e outro para o ouvido, e você imagina o ponto de encontro dos dois, é lá que fica a amígdala. E o tálamo também envia um sinal de perigo para o córtex. Só que a amígdala dispara muito mais rápido o alerta de perigo para o sistema simpático, que coloca o organismo em situação de luta, fuga ou de congelamento, enquanto o córtex ele analisa se realmente aquela situação oferece perigo. Eu vou dar um exemplo. Você está aí quietinha, lendo um livro, né? E vem alguém e grita BUM! Né? E você se assusta. Né? Foi a amígdala que disparou e só depois o córtex viu que a situação não oferecia perigo e aí você se acalmou. Já aconteceu com você uma situação similar? Pois então, é assim que funciona. Ok até aqui? Então, vamos continuar, né? Um episódio de pânico, ele começa com um estímulo real ou imaginário, que libera a adrenalina, o hormônio que prepara o corpo para fugir ou lutar. Tem também a pessoa que é sensível à ansiedade, que é o medo de sentir medo, e que cada vez que fica ansiosa, aquele medo toma conta novamente, reforçando a crença de que a preocupação que essa preocupação vai ter o quê? Uma nova crise de pânico. Então, o medo de sentir medo é aquela pessoa sensível a ter a ansiedade, né? Ela vive sempre ansiosa e tem o medo de sentir medo. O segredo é ocupar outro canto do cérebro toda vez que a ansiedade começar, como cuidar do jardim, né? Fazer uma caminhada, ler um livro, ou até mesmo lavar uma louça, né? E assim tirar a concentração do campo das emoções, né? Lá do sistema límbico, né? Da amígdala, tirar ela de lá, né? Tirar a atenção e obter o equilíbrio mais rápido. Você vai dizer, mas Jorge, isso não funciona. Eu digo, funciona sim. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa que é gaga, tá? Ela está falando, ela gagueja, ok? Ela é gaga e ela está falando, ela gagueja, né? Ela está ocupando o campo da fala. E quando essa mesma pessoa gaga, ela está cantando e ela não gagueja, é porque ela está ocupando outro campo do cérebro. Qual é o campo? O campo da música. Nosso cérebro é dividido por campos. Então, é por isso que eu ensino aí você a tirar o foco daquele campo. Tá? Fazendo o que eu estou ensinando, suas crises serão menos intensas e mais espaçadas até que desapareçam. Eu vou ler duas frases. Os pensamentos negativos nos fazem adoecer. Os pensamentos positivos alimentam a nossa alma. Então, quais são os motivos que levam à síndrome do pânico? A ansiedade generalizada, que é conhecido como TAG, T-A-G, né? Que é um transtorno psicológico em que há preocupação excessiva no dia a dia
irritabilidade, inquietação, alterações cardíacas e respiratórias, cansaço, boca seca, suor excessivo, muito parecido com o pânico, muito parecido. Também a perda de relacionamento, luto, traumas, abuso sexual, agressões físicas e psicológicas e outras irritabilidades emocionais. A neurociência diz que o envolvimento genético já é confirmado como causa da síndrome do pânico. Na psicanálise, nós chamamos de criança anterior, o que significa que temos armazenado em nosso inconsciente, do 0 aos 7 anos de idade, todos os traumas registrados nessa fase e que não foram tratados, causando sentimentos negativos que levam a uma ansiedade excessiva e que causa o transtorno do pânico. Outro fator é a anamnese, que é o nosso histórico, com tudo que passamos em nossas vidas e que causam lembranças fortes, né, que estão lá traumatizadas, né, até hoje, deixando a pessoa suscetível a ter crises de pânico. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Muito usado na psicanálise. Tem uma casa, imaginem uma casa, tá? Ela está toda fechada, porta, janela, tudo, tem uma lareira, né? Aí a lareira está com a saída, né? O cano que leva a fumaça para a rua, a chaminé, ela está emperrada lá, está entupida, né? E a fumaça não consegue sair, né? É como o nosso corpo, os traumas estão lá reprimidos, né? Retraídos e não conseguem sair, né? Então o que acontece? A fumaça vai até lá, sobe, não consegue sair, ela volta para dentro de casa, que é o nosso corpo, né? E procura um lugar para sair, né? Uma fresta, uma parede, um buraco na janela, buraco da fechadura da porta, por baixo da porta, que é onde então aparecem os sintomas, né? De doenças que vão somatizando, né? no nosso corpo. Mas agora vamos falar sobre os principais sintomas da síndrome do pânico. Falta de ar ou sensação de asfixia, vertigem, taquicardia, náuseas, tremores, sensação de desmaio ou de sufocamento, suor excessivo, formigamentos, dor no peito, frio ou calor, medo de morrer ou de enlouquecer. Esses são os principais sintomas. Tem outros, depende de cada pessoa, mas os principais sintomas que acontecem em todos os casos de síndrome do pânico são esses aqui, né? Vou repetir: falta de ar ou sensação de asfixia, vertigem, taquicardia, náusea, tremor, sensação de desmaio ou de sufocamento, suor excessivo, formigamentos, né? Dor no peito, frio ou calor e o medo de morrer ou de enlouquecer. Esse é um ponto muito importante do sintoma do transtorno do pânico. Existem alguns tipos de pânico, né? De síndrome de pânico, de transtorno de pânico, que é o espontâneo, aquele que aparece sem motivo, como a gente falou lá no começo, né? Isso acontece porque o nosso cérebro, ele quando chega em algum lugar, ele mapeia, né? Ele chega em um lugar, ele mapeia o ambiente, busca memórias passadas e associa aquele momento com algo onde nós sofremos um estresse emocional e o cérebro começa a informar que estamos em perigo, né? E então o ataque de pânico acontece, né? É muito comum esse ataque de pânico espontâneo. Assim acontece com os nossos pensamentos, pois nosso cérebro ele é atemporal e não distingue o real do imaginário e não sabe separar o que nós estamos vivendo, pensando ou sonhando. Ele entende que estamos sempre vivendo o que estamos pensando. Olha só, hein, que interessante. E o que libera muitas vezes hormônios bons, se o pensamento for bom,
e outras vezes ruins, né? Quando os pensamentos não são bons, por isso que precisa controlar os pensamentos, tá? Mas já vou falar sobre isso, e assim nós entramos em crise. Tem também aquela crise noturna, que é quando nós despertamos subitamente com uma sensação de medo e terror. E a situacional, né? Quando acontece algo estressante, como uma briga em família, uma briga de casal, ou até mesmo no trânsito, ou alguma notícia muito desagradável. E por fim, muitos ataques de pânico são causados por situações emocionais. Vou falar sobre alguns sintomas que podem identificar se o que você está sentindo é realmente síndrome do pânico. Ter sintomas como um infarto, ataque de nervos, intestino desregulado e doença pulmonar devido à falta de ar. Isso é um sintoma, sim. Ter ataques de pânico frequentes, né? Durante um mês ou mais, decorrentes da ansiedade, estresse e outras implicações. Ter medo de ficar sozinho, né? Ter fobias em lugares fechados ou abertos, com muitas pessoas, mas aí não confunda com agorafobia. Falarei sobre isso em outro vídeo, tá? Desde que nenhum dos casos que eu acabei de citar estejam relacionados com o uso de drogas ou por uso de medicamentos, tá? Como tratar a síndrome do pânico? Entender que nosso cérebro guarda emoções fortes e que precisamos ter a consciência de buscar ajuda e ressignificar os nossos traumas. Aprender a controlar nossos pensamentos automáticos, esses que estão direto na nossa mente, que são esses pensamentos que não param, né? E que geralmente estão ou no passado ou no futuro, né? E também aprender a controlar as nossas emoções. Trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. E então, além desses três, tá, que precisam de ajuda de um psicoterapeuta, né? Você não consegue ter o controle, né? Fazer o tratamento disso sozinha. Você precisa de ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas antes, eu quero passar para você aqui 6 passos para você começar imediatamente, que vão lhe ajudar muito a controlar o seu pânico. Atividades físicas. Comece com caminhadas perto da sua casa, no parque perto da sua casa, ou até mesmo fazendo exercícios leves em uma academia. Meditações ou mindfulness, né? Que vai trazer você para o momento presente, para o aqui e agora, lhe tirar desses pensamentos automáticos do passado e do futuro, ou mesmo do presente, sempre se julgando, sempre preocupada. Muito bem, ou preocupado, né? Também terapias, né? Pode ser com um terapeuta, como eu já disse, um psicoterapeuta, um psicólogo, de preferência que trabalhe com TCC, com a terapia cognitivo comportamental, ou com um psicanalista. Também alimentação balanceada, né? Consulte uma nutricionista, coma um pouco menos, né? E com mais qualidade. Também o apoio familiar. Não precisa abrir a sua vida para toda a família, mas escolha uma ou duas pessoas que sejam amigas, que tenham empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro e que se preocupe verdadeiramente com você e converse com ela para lhe ajudar. Olha só, isso é fundamental, tá? Não guarde para si, não esconda, tá certo? E tenha muita fé em Deus, cada um em sua religião, mas é importante se fortalecer espiritualmente. O terapeuta
profissional vai lhe ajudar a entender a importância do uso do medicamento, até que a ansiedade e o pânico, né, estejam controlados, né, e também vai descobrir o que está causando essas crises e o que precisa ser ressignificado. Ele vai trazer para a consciência os traumas, né, os problemas que estão ocasionando essa crise do pânico, né, e vai ressignificar junto com você, né. Não hesite em pedir ajuda de familiares, amigos e principalmente consulte um médico psiquiatra e um profissional da saúde mental, pois a ansiedade pode desencadear a depressão e outros distúrbios de humor. Se você gostou desse vídeo, será que gostou mesmo? Então, deixa aí o seu comentário, ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe com as suas amigas, com seus amigos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.